Olá pessoal, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar sobre função quadrática. Inicialmente nós vamos aprender a definição e o que são os coeficientes da função quadrática e o gráfico dessa função. Seguindo a definição, uma função f de domínio nos reais e contradomínio nos reais chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau, quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tais que a lei de formação dessa função obedece essa expressão f de x igual a ax² mais bx mais c para todo x pertencente aos números reais. Então, também é mais conhecida como função do segundo grau, certo? E então, o que é que nós vamos determinar agora depois da definição? Cada coeficiente desse. É bem simples, né? A função em si tem uma grande aplicabilidade e é mais fácil de aprender, certo? Porque quando a gente vai falar agora sobre coeficiente. Então, como é que a gente identifica cada coeficiente? Para ser do segundo grau, a gente vai pegar a definição de função polinomial, né? Que é o que? O que determina o grau de uma função polinomial é o maior índice. Então, para ser do segundo grau, o maior índice tem que ser o 2, certo? Então, vamos lá. Exemplos. Dada J de reais em reais, de lei de formação J de x igual a 2x² mais 3x menos 15. Vamos determinar os coeficientes. O que é que nós vamos determinar? O A, o B e o C, já que a variável incógnita é x. Então, os coeficientes, o A é o que acompanha o x², x ao quadrado é o A, o que acompanha o x elevado a 1 é o B, e o termo independente aqui é o C. Então, a gente vai determinar que o A é igual a 2, B igual a 3 e C igual a menos 15. Então, reforçando que ele levou o sinal, sabendo que a função, né, a lei de formação é positiva, então esse sinal é carregado pelo meu coeficiente C, certo? É uma função do segundo grau, sim, porque ela tem o quê? Ela tem um coeficiente, ele tem um índice 1 e um índice 2. Então, se o maior índice é o 2, é o que determina o grau, né, da minha função. Lembrando que o grau, né, o índice, tem que ser um número natural. Letra B, f de x, tal que x de reais em reais, com f de x igual a menos x² sobre 4 mais 5. A gente observa aqui que essa função está incompleta, então ela está faltando um dos termos, e no caso é um termo que tem um x, né, que está faltando, no caso o b. Como ele está faltando, a gente vai colocar 0, certo? Para representar essa ausência dele. Então, o A é menos 1 sobre 4, certo? Que multiplica meu x², então eu tirei. O B, como não tem, é 0, e o C, 5. Tá? E os coeficientes. Vai ser sempre assim. Para que ela seja completa, uma função quadrática, ela precisa ter o A diferente de 0, o B diferente de 0 e o C diferente de 0. Na C, no exemplo C, eu tenho x² mais 4x mais 4. Então, o A, né, é acompanhado, né? O A aqui acompanha o x², o B acompanha o x e o x0, né? O x0 acompanha o meu termo independente. Porque quando eu resolvo aqui x0 é 1, né? 1 vezes 4 é o meu 4. Então, A1, B4, C4.
AH de x, né, é igual a x² menos 9. Então, mais uma vez, não tem um termo, segundo termo de coeficiente b. Então, tem x1, b0 e c menos 9. Letra E e letra F. O que é que a gente pode observar nessa função t, certo? De reais em reais? Que ela não tem, né, é o termo de índice 1 e o 0, e tem o 2 e o 3. Como o maior índice dela é o 3, ela é uma função de grau, é do terceiro grau, de grau 3. Então, ela não é uma função quadrática. E aqui, essa daqui, né, a b de x, é igual a raiz cúbica de x menos 2. Sabemos que essa raiz cúbica de x é um, se a gente fizer aqui esse radical, transformá-lo, fica 1 sobre 3. Então, esse índice aqui é um índice que não é natural, ele é racional. Portanto, não, essa lei, não é lei de formação de uma função do segundo grau. Então, esses dois últimos exemplos, eles não atendem, à lei de formação de uma função do segundo grau. Um exercício para a gente. Dada a função f, tal que f de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 6, calcule a imagem correspondente. Então, como a gente já havia trabalhado com funções do primeiro grau, ele está me dando dois domínios, dois valores, dois pontos no domínio, e eu vou produzir uma imagem. Como é que eu faço isso? Substituindo, apenas substituindo na função. Então, ele está dizendo que o meu x aqui, ele trocou o x pelo menos 1. Então, onde for x aqui, eu coloco menos 1. Então, vamos fazer isso. Pego minha função e vou fazendo a substituição. Lembrando que o conselho que eu dou, a dica, na verdade, é sempre colocar entre parênteses, independente se é positivo, número positivo, valor positivo ou negativo, porque isso dá uma organização melhor para o seu cálculo, certo? E às vezes a gente sabe fazer, só que por questões de organização a gente não acerta. Então, vamos lá. Então, olha aqui, o sinal da fórmula e o menos 1, que é o domínio que ele me deu, certo? Então, aqui eu vou efetuar esse menos 1 aqui do parênteses, com 2 fica positivo, mas esse de fora deixa ele negativo ainda, então fica menos 1, certo? Por causa do sinal de fora, aqui fica menos 5 mais 6, certo? Aqui fica menos 6 mais 6, então o f de menos 1 é 0. Então, ele me deu um domínio menos 1, eu produzi uma imagem 0, com essa lei de formação aqui. E o 2 a mesma forma, eu vou pegar a função, fazer a substituição do 2, e resolver. 2 ao quadrado é 4, então aqui fica menos 4, mais 10, mais 6. Então, aqui fica menos 4 mais 16, igual a 12, certo? Agora vamos ao gráfico da função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada de parábola. Enquanto que a do primeiro grau é uma reta, aqui a gente vai ter uma parábola do segundo grau. Então, é isso que diferencia os dois, numa questão que vinha perguntando ou sugerindo, Você já sabe, esse é o primeiro ponto. Só que essa parábola, ela pode vir com a concavidade voltada para cima, certo? Apontada para cima. Isso vai acontecer quando, Quando o meu coeficiente A for positivo, for maior do que 0. E ela pode vir voltada para baixo quando o meu coeficiente A for negativo, for menor do que 0. Então, ele é decisivo, Esse coeficiente A aqui é decisivo, ele é que vai determinar se ele for positivo, concavidade para cima. Se for negativo,
concavidade para baixo. Então, o A já é uma forma de você prever como é que vai ser o gráfico sem precisar desenhar, certo? Então, dando a expressão numérica, a lei de formação de uma função, você já vai identificar se a parábola, né, se o gráfico está voltado para cima ou para baixo, só observando o A. Daí a importância dele. Então, a gente chama que a concavidade é voltada para cima e tem um detalhe, vai ser um ponto de mínimo. E quando o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo e é um ponto de máximo. E o que é esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo? Ponto de mínimo, eu vou iniciar pelo mínimo. Ponto de mínimo é o menor valor que essa função vai ter, né? Se esse A for positivo, automaticamente essa função vai possuir um valor mínimo. E esse valor mínimo é o que? É o menor valor que essa função vai assumir, certo? Então, é a menor imagem que ela vai assumir. E se o A é negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo e ela vai ter um ponto de máximo. Então, ela vai ter o maior valor dela, a gente vai conseguir determinar. Isso serve para quê na prática, né? Diversos problemas são modelados através de funções e com isso a gente consegue prever alguns fenômenos, né? Por exemplo, um pico de uma doença, né? A altura de um projétil, certo? A gente vai conseguir determinar através desses estudos, dessas técnicas que a gente vai aprender. Então, vamos lá. Exemplo, f de x igual a x2 mais 5x mais 6. Primeira coisa que nós vamos fazer é os coeficientes. Vamos determinar cada coeficiente. O que vem acompanhado do x2 é o a, então como não vem ninguém aqui é 1. O 5, né, positivo, e o c é 6. Observando o a é igual a 1, automaticamente a gente sabe que ele é maior do que 0. Sabendo disso, o que é que nós vamos fazer? Nós não estamos vendo o gráfico, mas a gente consegue já dizer que ele vai ser uma parábola e é voltada para cima, né? Porque o A é positivo. Então, e se é voltada para cima, ele tem um ponto de mínimo, né? Ele tem um ponto de mínimo, então ele tem um valor mínimo. Essa função dele, ela vem diminuindo, chega no ponto e depois aumenta, certo? Então, ela vem decrescendo e depois cresce, né? Até esse menor valor que a gente vai chamar de ponto de mínimo, que a gente ainda vai aprender a calcular nas próximas aulas. Então, plotando esse gráfico, está aqui ele, certo? Então, veja aqui que ele vem, ó, ela vem diminuindo, vem decrescendo, chega no menor valor aqui e começa a crescer. Já essa daqui é menos, né? F de x é menos x2 mais 8x menos 12. Vamos separar cada coeficiente, coeficiente A, B e C. Aqui vem menos x2, então aqui tem um menos 1 do ladinho, né? Então o A é menos 1, o B é 8 e o C é menos 12, certo? Então o A é negativo, ele é menor do que 0, então a concavidade vai ser voltada para baixo e a função vai ter um ponto de máximo. Então está aqui o gráfico dela. Esse gráfico ele vem crescendo, chega no máximo, no ponto máximo aqui e começa a decrescer. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, né? Clique em gostei, que à medida que a gente vai crescendo, a gente consegue fazer vídeos melhores. Um abraço.